Deputado Eduardo Bismarck, é um prazer estar aqui contigo para a gente estrear essa nova iniciativa da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da gente buscar fazer um debate dos temas principais aqui com os parlamentares para esclarecer ao nosso público, ao nosso associado, quais são os temas que nós estamos tratando aqui dentro do Congresso e por que nós estamos tratando desses temas e quais são os benefícios que esses temas vão poder trazer à sociedade. E o tema principal hoje é um tema urgente, um tema que criou um problemaço, que foi uma decisão do Supremo e que criou um vazio e um problema tanto para os estados quanto para os empresários na hora de comercializar e definir como vai ser sendo feito o pagamento do ICMS dentro desse processo. Então, com isso, nós temos o PL P32, que está aí na pauta, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto de lei e a gente explicar um pouquinho por que ele é tão urgente para a sociedade, a gente resolver isso o mais rápido possível. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui estreando o nosso podcast aqui da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que eu me orgulho muito de fazer parte e também de dar a minha contribuição junto à frente como coordenador da bancada cearense lá para esse tema. Dizer que o PLP 32 é um projeto que vem do Senado, de autoria do senador Cid Gomes, e que busca solucionar realmente um limbo jurídico que o Supremo deixou com relação à arrecadação das diferenças de alíquota de ICMS. Então, o que é? Antes a gente tinha uma regra que valia e que todos os estados estavam satisfeitos com a forma como essa regra estava no nosso campo jurídico. A partir de uma decisão do Supremo, o Supremo falou que não poderia mais essa arrecadação da diferença de alíquota ocorrer através de normativos que não eram leis complementares, por exemplo, como é o caso do PLP 32. Então, nós estamos buscando, através de uma lei complementar, que é através da proposta de lei do PLP 32, positivarmos isso no nosso sistema jurídico, como forma de deixar a regra do jogo legal. Não é que antes ela não fosse, mas é porque o Supremo entendeu que da forma como estava sendo feito, não era o formato viável. Então, a partir da decisão do Supremo, não valendo para antes da decisão do Supremo, a partir da decisão do Supremo, portanto, a forma como era feita a arrecadação, ela parou de valer. E aí criou um impasse entre os estados que estão perdendo a arrecadação, e aí são principalmente estados não produtores, e aí eu diria que eles estão na sua maioria no Norte e Nordeste, mas também um impasse para aqueles contribuintes. Quem são os contribuintes que pagam diferença de alíquota? Grande parte deles, ou se não a sua totalidade, os empresários. Empresários, empreendedores que estão aí principalmente no e-commerce, no mundo de hoje. Aproveitando isso, só para a gente dar uma natureza de grandeza. Hoje, por exemplo, o Nordeste, que é uma coisa que a gente tem que incentivar o desenvolvimento, o crescimento, até essa. Hoje, teria uma estimativa de quanto hoje os estados do Norte e do Nordeste estão perdendo por essa falta dessa legislação, de positivar esse comando dentro do nosso marco legal? A perspectiva que se tem para o ano que vem, se nós não tivermos isso aprovado, é de 10 bilhões de reais somente no Nordeste de perda de arrecadação de ICMS. ICMS é o imposto estadual, né? É aquela parte que o Estado tem direito a arrecadar. A gente está estimando mais ou menos 10 bilhões de reais para todos os estados do Nordeste somados, as 9 unidades da federação que compõem o Nordeste. O estado do Ceará, eu falei há pouco com o governador, está perdendo em torno de 60 milhões de reais por mês sem essa norma. Ou seja, era um dinheiro que ele arrecadava. O estado do Pernambuco também é um valor aproximado de 60 milhões. Era um recurso que eles arrecadavam e que de um dia para a noite esse recurso lhe foi estirado. E aí você, para fazer uma comparação, para a gente ter uma ordem de grandeza, a emenda de bancada dos estados, que é o mesmo valor para todos os estados, ela gira em torno de 200 e poucos milhões. Depende do ano, da arrecadação do país e tal, mas gira em torno de 200 e poucos milhões. Ou seja, em 4, 5 meses, todo aquele dinheiro da emenda de bancada impositiva, que é muito difícil, é um valor muito caro para os deputados e que a gente manda para o Estado, é compensado só nessa arrecadação de ICMS. Portanto, para os estados do Norte e Nordeste,
é um valor que é de extrema relevância, que eles não podem perder mais a arrecadação. Tá. E hoje, isso eu concordo, muito importante para a arrecadação e para a estabilidade do Estado em momentos difíceis, como nós estamos vendo aí a pandemia e do orçamento, do planejamento, no momento de investir, porque precisamos gerar emprego dentro desse processo. E para o lado do empresário, como é que você viu o prejuízo que ele está tendo e a insegurança que ele vê? Como é que a gente pode falar isso para ele? Bom, nós nos reunimos com diversos grupos de empresários, até aqui através da frente do Parlamentar do Empreendedorismo, e que puderam opinar ao longo de todo esse processo. O empresário também está sendo muito prejudicado. Existem várias situações. Por exemplo, você tem aquele empresário hoje que está inseguro de como ele deve arrecadar o valor. Porque a gente falou assim, olha, a partir do momento que o STF disse que não valia aquela norma, ele passa a ter que arrecadar de outra forma. Mas isso não está tão límpido e claro, necessariamente, como é que ele vai arrecadar. Ou seja, ele sabe como ele não deve mais arrecadar, mas não como ele pode arrecadar. E ele também está inseguro com o futuro da lei. Outro dado importante é que hoje ele tem que mandar, como para cada estado há um valor de ICMS diferente, aquele empresário, por exemplo, que está no sul do estado, está em São Paulo, ele teria que ter um preço diferente para cada unidade da federação que ele mandaria o produto. Sendo que no nosso Código de Defesa do Consumidor, nós temos que o produto não pode ter esse tipo de diferenciação. Então ele acabava compensando o produto que ele mandava para o estado X com o lucro que ele tem no estado Y. Outro lado também que está sendo muito prejudicial para os empresários é principalmente para os empresários desses estados onde recebem a carga, que ele está concorrendo, os empresários do Norte e Nordeste, os grandes empresários, os grandes atacadistas, eles estão tendo preços mais caros para poder, menos competitivos, portanto, do que aquelas empresas que estão vendendo através do e-commerce que entram no seu estado. Então, hoje, o meu conterrâneo cearense que compra uma televisão pelo site cujo o centro de distribuição fica em São Paulo, ele consegue comprar com um valor muito mais competitivo do que se ele comprasse na loja do shopping no próprio estado do Ceará. E o que acaba levando o recurso, o dinheiro dos cearenses, diretamente para o estado de São Paulo. E o DIFAL, ele serve justamente para acabar com esse tipo de distorção. Tanto deixar as empresas do Nordeste, por exemplo, mais competitivas, como também você evitar com um escoamento de recursos de unidades da federação, por exemplo, do Ceará, vá para um estado que já é rico, não só por conta da arrecadação, mas porque aquele dinheiro que está sendo utilizado ali é o do cearense que provavelmente ganhou seu dinheiro através do seu salário, ou através do seu comércio, ou através do seu trabalho de alguma forma, e que está contribuindo para um ICMS que está ficando na origem. Está ficando, por exemplo, lá no estado de São Paulo. Já há uma pacificação de que isso não é o modelo correto dentro do nosso pacto federativo da nossa sociedade de arrecadação. Por isso o DIFAL é importante. Por quê? Porque na hora que ele pagar um imposto, parte desse imposto, quando pagar o ICMS, quando, vamos dizer, o consumidor comprar o produto, parte da receita de ICMS fica no estado que está enviando o produto, mas também parte do ICMS fica no estado onde que se destina a carga. Muito bom, eu acho que isso você vê como que é um tema importante e que valoriza o trabalho do parlamentar para buscar uma solução para a sociedade e diminuir as diferenças e as distorções que tem na distribuição de renda dentro do país, tá certo? E como é que está a situação dele hoje dentro do Congresso para que a gente possa ter o mais rápido possível essa norma positivada e sendo implementada? Bom, o texto que chegou do Senado, ele é muito bom. Ele já vem praticamente, ele foi aprovado unanimemente lá no Senado, e há um desejo muito grande das bancadas da Câmara dos Deputados de aprovar esse texto. Nós estamos tendo a honra de relatar esse projeto, que é um projeto muito importante, e existem diversas outras variações também, com questão de estados também do sudeste do país, tal, que precisam, que vão ser ajustadas através desse texto. Mas o que está ali, talvez, requerendo um pouco mais de diálogo da sociedade e que os deputados estão querendo debater e que vai ser muito bom para o empreendedor, principalmente, é algo que nós estamos discutindo, dialogando no Congresso, que é uma inovação que nós estamos trazendo no texto.
justamente um portal, e aí eu coloco para vocês aqui em primeira mão que nós vamos passar a semana tentando trazer um consenso dentro da Câmara. É um portal onde o consumidor, na verdade não o consumidor, mas o empreendedor, o empresário que está fazendo o seu comércio, ele vai poder inserir a informação de origem e destino da carga, qual que é o modelo da carga, tudo mais, e através desse portal ele já vai ter a geração de guias de recolhimento ou guia de recolhimento que fará a diferenciação do ICMS para que estado receberá quanto e qual estado receberá quanto. Por que isso é importante? Porque dentro do nosso sistema tributário, que não é um sistema fácil, é um dos mais complicados do mundo, nós hoje, de acordo com o modelo anterior, quando você fosse pagar a diferença de alíquota, além de haver dúvidas, quem deveria pagar, quem deveria recolher, você tinha que pagar, por exemplo, pequenos lojistas que não fossem optantes do Simples, mas que fossem participantes do e-commerce, eles tinham que fazer e ter uma inscrição estadual em cada estado, gerando necessariamente que ele tivesse um contador em cada unidade da federação, pagando ali muitas vezes um valor mensal para pequenas vendas. De quem que nós estamos falando aqui, basicamente? E aí a atualização da lei, por isso que ela é necessária, por isso que é importante nós aprovarmos. Nós estamos falando daqueles que são conhecidos como sellers. Os sellers são empresas de médio porte, por exemplo, pequeno, médio, que não são optantes do Simples e que estão na base de e-commerce de grandes portais, certo? Que nós conhecemos hoje no país. Então, você entra no site, no portal de uma grande empresa, compra um produto daquele seller e o seller, muitas vezes, no ano inteiro, ele vende um produto só para Rio Grande do Norte, um produto ou 3, 4 produtos para Pernambuco. Ele não tem a necessidade de ter um contador o ano inteiro pagando, em 12 meses, pagando 13º de contador, tudo, só para aquela unidade da federação. Nem tampouco tem uma inscrição estadual só para aquela unidade de federação. Ele, através desse portal que nós estamos criando na lei, que vai ser muito importante, ele vai ter a oportunidade de pagar uma única guia, ou no máximo 2, que vai ser gerada através do portal e o dinheiro já vai ser enviado para o próprio Estado. Isso ajuda o próprio Estado também não ter que ter um sistema jurídico para uma empresa, às vezes, que vende uma mercadoria para aquela unidade da federação. Isso vai valer para todos os estados do Brasil, já vai ter o dinheiro distribuído, o dinheiro não vai ficar... O dinheiro da arrecadação não fica na mão de ninguém, ele automaticamente é distribuído através da guia pelo banco, porque na hora que vier o código de referência naquela guia, o banco já sabe quanto ele tem que mandar, quanto percentualmente daquele valor ele tem que mandar para cada unidade de federação. Então, esse é o objetivo do portal que nós estamos colocando no texto, foi bastante dialogado com o setor empresarial, mas também com as secretarias de fazenda dos estados, e eu acredito que vai ser uma grande inovação, trazendo nossa legislação para o mundo atual. Mas isso é muito interessante. Eu vou tocar nesse assunto mais na frente um pouquinho, eu vou cutucar, porque quando a gente fala aqui do DIFAL, a gente está mexendo exatamente numa coisa que também está em debate, que é a reforma tributária sobre o consumo. Certo? Eu vou procurar porque esse tema está dentro da proposta do relator da 110 de criar uma central de arrecadação única dentro desse processo. Mas antes de eu entrar, te provocar na reforma tributária, nós temos 3 semanas para complementar o ano dentro do trabalho legislativo. O senhor acha que a gente tem a possibilidade de aprovar isso na Câmara e se tiver que voltar para o Senado, voltar no Senado e a gente conseguir a sanção disso antes do próximo 31 de dezembro? Esse projeto tem sido bastante discutido dentro dos partidos, então eu acredito que quando voltar para o Senado, como é uma coisa que está sendo muito aplaudida por todos os setores da sociedade, também pelo setor público, eu acredito que isso passará no Senado com a mesma velocidade que veio. Ele foi aprovado unanimemente no Senado e a modificação que nós estamos fazendo é muito pontual, está corrigindo, está trazendo essa inovação, corrigindo pequenos detalhes que podem ser melhorados. E todos, como eu disse, setor público e setor privado estão aplaudindo essas inovações. Aliás, não é uma inovação do deputado Eduardo Bismarck, é uma inovação que foi dialogada e criada por muitas cabeças pensantes nesse processo. Portanto, eu acredito que lá será aprovado rápido,
Porém, como nós não temos, e aí é uma dúvida que ficou bastante nos debates, como nós não temos aumento de carga tributária, a gente não se submete ao princípio da anualidade, nós vamos nos submeter apenas ao princípio da trimestralidade, aquela noventena que chamam, ou seja, em 90 dias essa configuração passa a valer. Então bem, temos que aprovar o quanto antes, mas não temos esse problema de ter que passar de um ano para o outro. A gente pode implementar isso ao longo do ano, sendo aprovado a qualquer momento. Exatamente. Então, eu acho que nós vamos trabalhar junto. Eu acho que a frente aqui, no Parlamentar do Empreendedorismo, está como pauta prioritária o PLP 32, para que a gente possa, dentro do mais rápido possível, fazer esse processo. Bem, agora eu vou te provocar. Toda essa dificuldade tributária que a gente tem do ICMS, do PIS e COFINS, que na realidade é o consumidor, nós estamos tendo a PEC 110. O senhor acha que se a gente já tivesse aprovado esse debate da reforma tributária, esse problema do default já não teria sido resolvido? Com certeza. É justamente por isso que nós estamos tendo que fazer essa inovação e colocar num texto de um outro projeto de lei essa complementação, especialmente da questão do portal. O que é esse portal que estavam chamando no começo? Estavam chamando da Câmara de Compensação. E a ideia da Câmara de Compensação ela está lá na PEC 110. Muitos queriam, inclusive, que a gente tivesse trabalhado melhor esse tema para poder abarcar outras situações. Mas até por orientação do nosso presidente Arthur Lira e por nossa orientação lá também dentro dos debates, a gente não tinha pretensão, até para não sair do tema, de fazer nenhum tipo de reforma tributária, alteração. Nós queríamos nos ater especificamente à questão do default. E aí nós evitamos esse tema Câmara de Compensação e criamos a questão do portal, que através dele, ou seja, que o empreendedor vai poder colocar as informações da sua venda e gerar a guia de recolhimento através daquela venda lá. Obviamente, se a PEC 110, por ser a PEC, é algo que vai colocar na Constituição, vier a tratar desse tema mais profundamente, valerá a regra da PEC. Mas nós estamos até colocando no texto, até por uma questão de dificuldade prática, do PLP 32, o prazo de 1 ano para que o CONFAS, que é onde a gente está sugerindo que vá ser abrigado esse portal, se organize para ter o portal. Se algo mudar na regra daqui até lá, ele terá tempo hábil para alterar o portal ou ajustar para as situações que possam vir no futuro a respeito disso. Não chega a ser uma crítica, mas uma constatação do meu ponto de vista é que eu acho que a reforma tributária ela está andando a passos mais lentos do que a gente espera. E como nós vamos entrar em ano eleitoral, é um ano que é muito difícil de se aprovar coisas como uma reforma tributária, que é muito desejada por parte do setor do empreendedor, mas porque cada parlamentar vai defender os interesses daqueles segmentos que ele representa de uma forma muito mais aguerrida. E quando você tem discussões desse nível mais forte, mais debatidas, as coisas ficam mais difíceis de serem aprovadas. Então eu tenho uma preocupação muito grande, e é por isso que é importante a gente trabalhar o PLP 32 já definindo esses pontos, sem entrar em reforma tributária. Tenho uma preocupação muito grande que a reforma ou as reformas tributárias que o Brasil precisa não sejam aprovadas daqui para o final do ano que vem. Tá. Só uma coisa, o default ele mostra um grande problema que nós temos, certo? Que é a questão do consumidor, que a reforma tributária está mexendo nele, que é hoje o ICMS ele é dividido onde se produz e onde se consome. E na reforma tributária ele está colocando que quem vai receber o produto e quem vai pagar é o consumidor e aonde o consumidor está. Isso também resolveria o problema do default. Como é que o senhor vê isso? Essa mudança para da reforma tributária ela é muito importante. Porém, ela não está definida ainda. Ela é uma proposta que está sendo colocada, que está sendo muito bem aceita. Mas a partir do momento que ela está sendo colocada, os estados começam a fazer cálculo, quem perde e quem ganha com esse tipo de proposta. E tem outras no texto também que acabam compensando esse tipo de perda. O ICMS hoje, eu diria que é a bola da vez dos debates do país em questão de arrecadação, porque disse muito que os estados perderam em arrecadação com a questão da pandemia, tudo mais, porém
como teve a inflação, os estados estão arrecadando em números absolutos muito mais. E essa é a discussão do momento. Veja que o STF acabou de dizer que é possível limitar o valor do ICMS para questão de taxa de luz e esgoto, se eu não me engano. Então, o ICMS é a bola da vez. Por isso que eu acho difícil. Acho que uma reforma tributária dessa pode vir a resolver essa questão do DIFAL posteriormente, mas eu tenho uma preocupação e também uma responsabilidade como relator de não esperar pela reforma tributária, que, como eu disse, é uma bola que está quicando na área ainda e não tem ninguém para chutar para o gol até o momento. Não, eu concordo com o senhor que é muito importante aprovar o DIFAL nesse momento, porque, como o senhor falou, os estados estão perdendo a arrecadação, estão deixando de investir e estão tendo que buscar outros subterfúgios para corrigir um déficit fiscal dentro desse processo e que o consumidor está consumindo e ele tem um imposto dentro desse processo. Eu concordo plenamente, mas eu acho importante a pessoa também entender um pouquinho dessa reforma tributária que vem pela frente, que está nesse debate para a sociedade, onde a sociedade precisa entender os problemas que tem, que é uma dificuldade muito grande. Saber a alíquota, por exemplo, conforme o produto, a alíquota de um estado é de um, vai para outro é outro, a diferença do que fica, do que vai para um é totalmente diferente. Que na reforma tributária também eles estão querendo diminuir, quer dizer, não vai terminar tudo isso, mas vai diminuir significativamente essa diferença. Isso o senhor acha também importante? Eu acho importante, reforma tributária é importante, é um tema, vamos dizer, para mim, prioritário no país. Eu acho que a gente tinha que estar preocupado com a reforma tributária, era um dos principais itens. Infelizmente, a gente não pôde avançar com essa reforma, entendo que houve momento de pandemia, que houve dificuldade, mas nós precisamos ter no Brasil uma simplificação do sistema tributário. Hoje nós temos várias preocupações, principalmente no setor empresarial, com relação à arrecadação. Muitos até acabam, aparentemente, não sonegando, mas não pagando algum tipo de imposto, porque às vezes ali são induzidos a erro de alguma forma. Essa simplificação é importante. A reforma tributária, principalmente a 110, ela tem alguns pontos que são muito positivos, mas eu acredito que a gente devia ter um debate muito mais profundo com relação às reformas, com a reforma tributária no Brasil. Eu acho que a gente tinha que mudar o sistema. Mas dentro do Congresso, nem sempre a gente pode aprovar tudo que nós desejamos do nosso ponto de vista. A gente precisa aprovar o que é possível, né? E algumas reformas, como o próprio imposto de renda, como a 110, e a terceira que me fugiu o número dela aqui, que agora foi fatiado. Que também é do consumidor, e a terceira é do patrimônio, e tem a quarta, que é sobre a folha. A desoneração da folha é extremamente importante. Então, a gente precisa ter realmente esses debates colocados na sociedade muito profundamente. Eu só acho que o clima, com todo respeito, o clima político ele não está. A gente deveria ter feito isso antes. Mas, se obviamente for pautado e houver oportunidade, nós não vamos nos furtar de debater e de aprofundar. Por isso é importante, volto a dizer, o PLP 32, onde a gente já antecipa alguma coisa. O portal seria a Câmara de Compensação. Até na questão, naquele projeto da monofasia dos combustíveis, uma das propostas era ter a Câmara de Compensação do ICMS do combustível. E um outro projeto que passou também de ICMS de combustível foi limitando, passou na Comissão de Finanças e Tributação, foi limitando o valor da arrecadação que os estados podem ter com relação ao combustível. E aí o repórter até me perguntou uma vez, falando assim, mas vem cá, isso não briga com a questão da monofasia dos combustíveis? Eu falei, olha, num cenário que a gente não sabe o que é que vai ser aprovado, a gente tem que atirar para todos os lados. Bem, eu só estou falando do momento político, dessa dificuldade de diálogo agora. Nós estamos hoje, né, numa fase pensando para frente, principalmente na questão das próximas eleições. E eu vou mudar, de vez de colocar as eleições para presidente, vou focar nas eleições proporcionais. Como é que o senhor está vendo a implementação dessas novas leis eleitorais quanto à não coligação, quanto aos partidos terem que atingir o coeficiente eleitoral para poder ter os parlamentares dentro das assembleias e das câmaras? Como é que o senhor está vendo isso e como é que o senhor qual o impacto disso pode ter nessa aprovação dentro do funcionamento do Congresso Nacional? O Brasil tem um problema muito grande com relação a partidos, que é a pluralidade de partidos que nós temos no Brasil. Eu acho que por mais que nós temos muitas, vamos dizer assim, ideologias diferentes,
é muito debatido, isso é senso comum, não sou eu que estou dizendo, que nós temos algumas legendas que não têm tanta ideologia e que acabam servindo, como o senso comum gosta de chamar, legenda de aluguel. Desde a época do Fernando Henrique, que quando era presidente, que já se foram passadas leis que colocavam cláusulas de barreira para evitar que a gente tivesse um grande número de partidos dentro do Congresso Nacional. Isso porque, dentro do Congresso Nacional, que é o que representa a sociedade, a gente ter muitos partidos acaba inviabilizando um pouco o processo eleitoral. Quando você coloca a não coligação, você acaba fortalecendo o partido. Então, hoje, vai ficar mais claro para o eleitor essa questão. Então, o eleitor, quando vai procurar um deputado de partido A, B ou C, ele vai olhar também, além do deputado, daquela postura do deputado, olhar o passado e o presente, ou talvez o futuro dele, pensar no que pode ser, ele vai olhar o que aquele parlamentar defende, quais são as bandeiras que ele vai estar ali mais vinculada. Por quê? Veja, quando você tem um partido, ele está ali orientando como você deve votar durante as votações do Congresso. Então é quase como se você tivesse um jogo relativamente jogado no dia que você tem a posse dos deputados. Você contabiliza mais ou menos quantos deputados você tem em cada bancada, você sabe quantos você tem de oposição, quantos você tem de situação, quantos você tem de centro e quais são as ideologias programáticas de cada partido. Então, veja, hoje muitas votações, quando é alguma coisa do governo contra, tem ali 120 votos mais ou menos garantidos, que são os partidos de oposição que orientam dessa forma. Por isso que vai se tornar mais relevante o fortalecimento dos partidos através das não coligações. Por quê? Porque além de votar no deputado, você está dando voto para o partido. Quando você tem uma coligação, que você tem uma pluralidade de partidos, vários partidos dentro da coligação, o eleitor que está votando para deputado estadual, federal ou vereador, ele não sabe, ele não enxerga direito para que partido ele está dando voto. Ele está dando voto para aquela legenda que nem sempre tem a mesma ideologia. Veja, PT e PSDB foram partidos antagônicos. PT e PSL são partidos antagônicos. E nas eleições de vereadores nós vimos várias coligações aí, Brasil afora, de PT, PSB e PSL numa mesma coligação. Fica confuso na cabeça do eleitor para quem que ele está dando voto ali, qual é a ideologia que ele está apostando. E aí ele tem que apostar naquilo que ele acredita. É assim que é por isso que serve o parlamento como representação da sociedade. Acho que é positivo a questão da não coligação, que fortalece a ideologia dos partidos. Então, quer dizer, com isso facilita um debate como esse do default, diante da urgência que a gente precisa, facilitaria o trabalho dentro do Congresso de criar esse debate de uma forma mais plural, com a participação mais efetiva dos partidos. Você acredita que diante do que você está falando, tende a ter uma diminuição de partidos? Isso facilitaria um diálogo para aprovar um projeto desse de suma importância para os estados? Certamente no próximo legislatura nós vamos ter muito menos partidos do que nós temos nessa, a continuar a questão da não coligação, que é o que já está aprovado, certo? E ainda nós temos cláusulas de barreiras que estão vigentes para a próxima eleição. Com certeza, com menos partidos, nós vamos ter uma possibilidade de diálogo muito maior. Hoje nós temos uma grande quantidade de partidos, são mais de 30 líderes que devem ser procurados quando você vai buscar um consenso desse tipo de projeto, seja desse ou qualquer outro. E aí, a partir do momento que você tem uma cláusula de barreira, que você tem uma diminuição de partidos, isso torna o diálogo definitivamente muito mais fácil entre os líderes do Congresso. Veja, só para título de exemplo, quando você está ali conversando com todos os líderes e por algum motivo, busca fazer alguma contribuição no texto, você tem que dialogar com todos os outros líderes para poder trazer o texto com o maior consenso possível para dentro do Congresso, na hora de colocar no plenário, sob pena de você ter muitos destaques e não conseguir aprovar o projeto, ou o projeto ser muito fatiado lá na frente. Por isso que é importante, tudo naquela casa ali é feito com diálogo, tudo é feito com peso e contrapeso. Então você precisa, os partidos vão ter uma força muito maior nas suas opiniões, vinculadas com certeza àquilo que eles acreditam. Porém, nós temos uma facilidade de diálogo, de construção de tese, eu acho que talvez muito mais fácil. A gente vai ter noção do que dá, o que não dá para passar. E a responsabilidade do resultado disso aí, do que nós vamos ter no Congresso, é o extrato da sociedade, é o voto do eleitor. Por isso que é importante o eleitor observar, não só para aquele deputado que ele conhece, aquele que está mais presente, aquilo tudo, mas que ele se identifique
com aquilo que ele acredita. Então, por exemplo, uma pauta de um empreendedorismo, ele tem que olhar aquele deputado que apoia o empreendedorismo, que apoia o desenvolvimento. Ou aquele que tem um outro tipo de pauta, vai observar uma pauta médica, uma pauta... Enfim, ele vai olhar alguém que esteja mais ligado à pauta da educação, por exemplo, aquele que está mais preocupado com a educação, no preço e contrapeso do próprio cidadão ali. Não é que a educação seja mais ou menos importante, mas é porque cada um vai decidir com aquilo que ele acredita. Então é isso que ele tem que olhar para o partido e para o deputado. Até porque se o deputado não estiver lá, porque for chamado para ser ministro ou secretário de Estado, ou se afastar por licença médica, um outro virá do mesmo partido e que acredita nas mesmas posições. Eu concordo contigo plenamente. Eu acho que a qualidade do debate, a valorização do parlamento, como buscar um lugar onde você vai debater a solução de problemas que a sociedade tem para facilitar a vida, baratear, desburocratizar, facilitar, isso vai ser muito bom, porque a gente vai começar a identificar as pessoas quanto à posição, o direcionamento e vai melhorar a qualidade do debate de uma forma institucional dentro desse processo. Eu concordo plenamente contigo, eu acho que isso é uma revolução. Todo mundo fala que nós temos que fazer a reforma política. A reforma política está sendo feita pelos políticos, só não está sendo entendida pela sociedade e nem valorizada. Eu acho que a gente precisa começar a fazer esse debate direto com a sociedade para explicar esse processo. Como o DIFAL também, olha só. Quantas pessoas sabem, têm conhecimento do problema que os governadores estão enfrentando hoje, perdendo essa arrecadação? E exatamente. A gente só sabe criticar, a gente não consegue perceber como que a dificuldade que foi criada por esta decisão e que cabe ao Congresso solucionar, e eu acho que os parlamentares estão fazendo esse debate, claro, levando essa conversa com o apoio das entidades, dos secretários, do governador, para buscar essa solução o mais rápido possível. Eu, fico extremamente satisfeito de ter conversado com o senhor aqui e ter esclarecido e a gente poder apoiar a aprovação do DIFAL aí dentro do Congresso o mais rápido possível. Eu agradeço, muito obrigado por essa oportunidade de iniciar esse debate, essa nova forma de esclarecimento para a sociedade dentro desse processo. Muito obrigado pela participação do senhor aí e conto mais vezes, a gente tem outros projetos do senhor que a gente pode vir aqui, como o Estatuto da Inteligência Artificial e outros que a gente vai, numa outra oportunidade, vir colocar aqui e fazer esse debate tão importante de esclarecimento para a sociedade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, debatendo esse tema muito importante. Como você disse, eu tenho certeza que muita gente não sabe o quanto que é importante para o Estado e para a vida do cidadão como um todo, a aprovação desse DIFAL. É um projeto que a gente está aí dando toda a atenção como relator, mas também temos várias outras pautas que são importantes para o Brasil, para a frente do empreendedorismo, e eu quero dizer que o meu mandato e eu estou absolutamente à disposição aqui para a gente poder ajudar o nosso país, que eu acho que ajudar o empreendedorismo é ajudar o nosso país. Bem, agora, depois desse papo, nós estamos nas redes sociais fazendo esse debate com a população e levando os esclarecimentos dos temas que nós estamos sendo debatidos dentro aí. Estamos nas redes sociais aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. E se tiverem dúvidas, comunique, entre em contato com a gente e com o deputado também. Também queria aproveitar a oportunidade para poder deixar as nossas redes sociais aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso mandato, especialmente aquele colega nosso que esteja nos ouvindo aqui no nosso querido Ceará. Meu nome é deputado Eduardo, eu sou o deputado Eduardo Bismarck, portanto, minhas redes sociais são Eduardo Bismarck, ao final com RCK no final, de Bismarck, e CE de Ceará. Quero convidar a todos vocês, mesmo que não seja do Ceará, de qualquer lugar do nosso Brasil que esteja nos ouvindo, que tem interesse pelo mandato, acompanhar o Congresso e as pautas importantes do empreendedorismo, para seguir a gente também, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, e onde mais tiver rede social, nós vamos estar lá debatendo o país. Muito obrigado, deputado, e é muito importante, participe, colabore com o nosso trabalho, tanto da Frente Parlamentar e principalmente do deputado, a participação efetiva. É só assim que a gente vai construir um Brasil melhor.